E aí, tudo bem? Nessa aula, vamos estudar as moedas do Brasil ao longo do tempo. Atualmente, a nossa moeda, o nosso dinheiro, se chama real e, através dele, nós fazemos pagamentos, nos alimentamos, nos divertimos, entre outras coisas. E o nosso dinheiro é dividido entre notas e moedas que possuem valores diferentes, mas nem sempre foi assim. E, para entender isso, vamos voltar um pouquinho no tempo, quando o Brasil foi descoberto. O comércio entre as tribos indígenas era realizado através do que chamamos de escambo, que nada mais era do que uma prática de troca de bens e serviços entre si, sem que haja a necessidade de uma moeda envolvida. O mesmo acontecia entre os povos indígenas e os portugueses, mas devido às dificuldades impostas pelo escambo, como a dificuldade em guardar vários itens envolvidos na troca, ou então contabilizar o valor de cada mercadoria, foi necessário desenvolver algo que tivesse um valor pré-determinado e que servisse para realizar essas trocas. Foi aí que veio a ideia de moeda-mercadoria, onde uma mercadoria tinha um valor pré-definido, pré-determinado. Entre elas, tínhamos o pau-brasil, que é uma árvore típica da Mata Atlântica e servia para a construção de móveis, entre outras coisas. Também era utilizado o algodão, que serve até hoje para a confecção de roupas. E, claro, o açúcar e diversas outras mercadorias eram trocadas. Entretanto, devido às dificuldades em carregar uma grande quantidade dessas moedas, foi necessário algo com tamanho menor e que representasse um valor definido. Daí veio a ideia de um objeto que representasse um valor pré-determinado, as moedas. E com o Brasil recém-descoberto, moedas de ouro, prata e bronze começaram a chegar dos portugueses, invasores ou até mesmo piratas. Além disso, quando Portugal e Espanha se uniram, as moedas espanholas também começaram a circular no nosso país, ou seja, as moedas no formato que conhecemos hoje em dia. Essas são algumas moedas que circulavam na época. A maioria delas era confeccionada na Espanha. Temos o real espanhol, que era uma moeda de prata, o vintém, entre tantas outras. E durante o tempo que o Brasil era um império, ou seja, tinha um sistema de rei, a moeda que circulava no nosso país tinha o mesmo nome que temos hoje em dia, o real. Ela também era chamada de reis ou réis. O réis foi utilizado até 1942, quando foi trocado pelo cruzeiro, que circulou no nosso país até 1967. E, de 1967 até 1970, a população utilizou temporariamente o cruzeiro novo, onde uma unidade correspondia a 1.000 cruzeiros, mas, dessa vez, com os mesmos valores do cruzeiro novo. Como eu disse, foi uma moeda temporária. Portanto, em 1970, temos novamente o cruzeiro, mas, dessa vez, com os mesmos valores do cruzeiro novo. E essa moeda, esse dinheiro, circulou até 1986. E, com o passar do tempo, o cruzeiro foi se desvalorizando cada vez mais e, com isso, tivemos a substituição pelo cruzado, sendo que um cruzado era igual a 1.000 cruzeiros. O cruzado demorou somente 3 anos, porque, em 1989, foi substituído pelo cruzado novo, que foi uma moeda que ficou pouquíssimo tempo em duração e foi substituída em 1990 pelo cruzeiro novamente. Provavelmente, alguém da sua família já te falou a respeito do cruzado, né? Pois é, essas notas novas de cruzado ficaram em circulação até 1993, onde deu espaço para o cruzeiro real, onde uma unidade equivalia a 1.000 cruzeiros.
Foi então que, em 1994, surgiu a nossa principal moeda, o real, que está em circulação até os dias atuais. A primeira família de real tinha essas notas, sendo que a nota de R$ 2 e a nota de R$ 20 surgiram depois. Atualmente, temos essas moedas de real. Também podemos ter notas comemorativas, como essa de R$ 10. Pode ser que, em um futuro próximo que você esteja vendo esse vídeo, outra nota esteja em circulação em nosso país. E o interessante é que cada país tem a sua moeda. Nos Estados Unidos, a moeda utilizada é o dólar. É uma moeda muito valorizada e pode ser que você já tenha visto até mesmo aqui no Brasil. Já na Europa, diversos países têm uma moeda em comum. Isso significa que você pode utilizar o mesmo dinheiro em vários países europeus. Enfim, o que eu quero dizer é que cada moeda tem um valor determinado e que pode ser utilizada para trocas de bens e serviços. Além disso, as notas e moedas podem sofrer alterações ao longo do tempo. E eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!